Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Rodada passada foi complicada, né? Muita gente aí perdeu cartoleta. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer o time de valorização e o time de bons e baratos do canal. Portanto, se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, deixa aquele like. Não vamos perder tempo? Simbora lá pro Vitão? Aqui foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. Olha, o Mané Cartola, o cifrãozinho das cartoletas, fez 43,53. Foi uma rodada complicada, mas todo mundo sabe que esse time aqui do canal não foi feito para pontuar, foi feito para ganhar cartoletas. Conseguimos aí ganhar 5,5 cartoletas, né? Foi uma rodada bem complicada, onde a grande maioria, aí 90% praticamente, desvalorizou, né? Então acredito que até que foi um desempenho razoável. Claro que a gente sempre faz esse canal aqui, escala ele, no intuito da gente ganhar aí no mínimo 10 cartoletas por rodada. Esse time aqui ficou entre os 250 mais ricos do Cartola ano passado, né? Com mais de 500 cartoletas, e esse objetivo, esse ano, é a gente tentar ficar entre os 100, entre os 100 mais ricos. Começamos um pouco mal, mas também nos recuperando, certo? Vamos vender o time aqui, praticamente todos os jogadores aqui, a grande maioria, desculpa pessoal, a grande maioria aqui valorizou, ó. Se a gente perceber aqui, ó, Praz valorizou, Pacheco, Nino, Júnior Alonso, Michel Araújo desvalorizou, Vinícius valorizou muito com 2 assistências, Claudinho valorizou, sempre com a regularidade dele, Robinho foi muito mal, aliás, o Grêmio foi mal, Elber também foi mal, Marrone não jogou, prejudicou a gente. No geral aí, até que eu considero que foi uma valorização razoável para a rodada que foi. Mas vamos vender nosso time aí, não vamos perder tempo e vamos direto para a escalação. Mas antes da gente começar aí a escolher nossos jogadores aí para valorizar, convido vocês aí a participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, sitezinho de ligas apostadas aqui do canal, meu, para a rodada 11 as inscrições já estão... Perdão, pessoal, as inscrições já estão abertas, tá? Já tem 10 times aí inscritos, tá? Inclusive, rodada passada teve uma quantidade considerável aí de times. Se a gente vier aqui em ligas aqui, que são as ligas que já estão em andamento, As últimas ligas a gente vem aqui para baixo, ó. A nona rodada aqui, ó, tinha dado 103 times, A oitava rodada 97, a sétima 117, a sexta 113, A liga vem crescendo, tá? A décima rodada, como eu falei aqui, ó, deu 74 clubes, certo? Os vencedores eu sempre divulgo aqui no Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto. Quem quiser seguir, fica à vontade aqui, ó. Já dei publicidade, a todos os vencedores. Todos os vencedores aqui já receberam seus prêmios, inclusive aqui, ó, o Johnny Ramalho Silva aqui, ó, o JRMGA FC já tá inscrito para a próxima rodada, A inscrição automática, a inscrição grátis é automático, certo? Por aqui também eu boto alguns cards de alguns jogadores interessantes. É por aqui que eu atualizo os times do canal, faltando meia hora para o mercado fechar. Então, se você não segue a gente lá no Instagram, é só seguir, tá? Feito o nosso jabazinho aí, vamos agora direto na nossa escalação para a escolha dos jogadores mais desvalorizados para a rodada, com potencial de ir bem, pontuar e assim valorizar. Para quem não conhece, esse aqui é o Catimb State, catimbstate.com.br, tá? Melhor site de estatística do mercado para cartola. Paga R$ 49,90 uma única vez, assinatura, Se torna sócio. 10% de desconto se botar o cupom de desconto Mané Cartola, tudo junto, na hora da assinatura, na hora da compra. Vamos lá então para os nossos goleiros. Como a gente faz aí toda a rodada, vamos ver os goleiros que têm as melhores médias, melhores desempenhos, que estão desvalorizados, que podem ter potencial para a rodada. Acredito que a melhor opção para a rodada continua sendo João Paulo, tá? Precisa de 0,40 para começar a valorizar. Tem uma média de 7,03. Tá custando 8,06 cartoleta, tá muito barato. Para mim é o melhor goleiro do Cartola até agora. E tem uma média sensacional fora de casa, 15,10, tá? A média dele dentro de casa não é tão boa assim, mas fora ele tem um desempenho muito bom. Os 3 jogos que o João Paulo fez fora de casa foi muito bem. Então acredito que para valorização é a melhor opção para a rodada, o João Paulo. Inclusive está no time principal do canal. Quem quiser saber a escalação, vai ter um cardzinho aqui em cima ou a descrição aqui embaixo do vídeo. É lá no time principal que a gente consegue fazer um vídeo um pouco mais longo aí e destrinchar aí todas as estatísticas, certo? Outra boa opção aí para a rodada, que está bem desvalorizado, é o Wilson, mas vai enfrentar um Vasco da Gama, que é um time perigoso, tá? O Wilson tem médias melhores em casa do que fora, é uma boa opção, ainda não negativou em casa, tem um desempenho muito bom, certo? Mas vai enfrentar um Vasco da Gama. E como a gente viu lá no time principal, eu vou mostrar aqui de novo, tá? Vamos aqui filtrar casa, fora, as últimas 5 rodadas, pontuação média, conquistadas cedidas por goleiro. Curitiba é o time que melhor pontuou com o seu goleiro dentro de casa. O Wilson está muito bem, como eu mostrei ali a média. Só que o Vasco da Gama é um time perigoso. Negativou todos os goleiros praticamente aí que jogou fora de casa, ó. Menos de 2,7. Não cede pontos para goleiros adversários, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em defesa difícil. Já mostrei lá no time
principal, mas mostro aqui novamente. Percebam aqui, ó, depois do Botafogo, Atlético Goianiense e Curitiba são os times que mais fizeram defesas difíceis com seus goleiros jogando em casa. Só que o Vasco da Gama é um dos que menos cede, tá? Ó, Ceará e Vasco são os que menos cede. Nem vou contar o Flamengo e Goiás, porque esse jogo não vai valer pra rodada, certo? Então eu continuo pensando que o Wilson é uma boa para valorização, mas o João Paulo ainda é melhor pelo desempenho dele jogando fora de casa, tá? Eu acredito que para valorização são os dois melhores goleiros para rodada, tá? Vamos fazer assim, ó, vamos botar mínimo para valorizar, que o pessoal sempre quer dar uma olhadinha nos mais desvalorizados, só que eu não indico, tá? Por que não indico? Por exemplo, o Lampoli, precisa de menos 2.9 para começar a valorizar, mas está com uma média de menos 2.58, então praticamente você vai escalar na sorte, procurando uma valorização. Percebam as pontuações do Lampoli, ele só fez 1.5 contra o Grêmio, nas demais ele negativou, então é um jogador que dificilmente vai alcançar o mínimo que ele precisa para valorizar. Por isso que eu prefiro ficar na parte de cima da tabela, onde mostra os goleiros com as melhores médias, tá? Estão com os melhores desempenhos e estão precisando de pouco para valorizar. Mas, como o pessoal gosta de dar uma olhadinha, eu mostro aqui os goleiros mais desvalorizados, certo? Vamos lá então. Dito isso, eu vou escalar, tá? Poderia botar o Wilson, mas acredito que o Vasco é um time perigoso, certo? Eu vou botar o João Paulo, né, no nosso time de valorização, tá? Eu acredito que o João Paulo tem chances melhores, tá? De começar a valorizar do que o Wilson. De repente o Wilson aí, o Vasco é um time traiçoeiro, não cede pontos para goleiro, pode dar errado, tá? Mas o Wilson está muito bem dentro de casa, tem um potencial enorme. Vamos lá, mínimo para valorização para zagueiros. Vamos botar aqui nossos zagueiros, vamos ver. Vamos já dar uma olhadinha aqui em mínimo para valorização, aqui embaixo, certo? Esses são os zagueiros que menos precisam de pontos para começar a valorizar. Só que se a gente perceber aqui, ó, todos eles estão com média baixa. Qual é o zagueiro com melhor média, com mínimo para valorizar para a rodada? O Ricardo. Precisa de 0.80 para começar a valorizar. Está com uma média de 4.38, certo? Vai jogar fora de casa? As médias deles são melhores dentro de casa do que fora? Sim, é verdade. Já negativou aqui contra o Botafogo, mas era um clássico, era um campo neutro. Eu acredito que é um zagueiro de regularidade aí. Para valorização tá valendo, certo? Vou inclusive botar para média porque é o que eu acho que é melhor para valorização, tá? Percebam novamente, vou chamar a atenção, ó, dos zagueiros com melhor média dentro da competição, o Ricardo é o que menos precisa de pontos para começar a valorizar, ou seja, a pontuação que ele precisa para começar a valorizar é bem menor do que a média dele, então acredito que tem tudo aí para ir bem e valorizar nessa rodada. Outro zagueiro que de repente pode ir bem na rodada aí para valorização, vejo o Lucas Claro como boa opção também, tá? Vejo como boa opção, apesar de ter média melhor em casa do que fora, tá? E ter negativado aqui contra o São Paulo. O Lucas Claro é um dos zagueiros com maior número de desarmes na competição disponíveis para rodada. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, desarmes, a gente vai verificar aqui, ó, que dos disponíveis para rodada, que vai ser uma rodada difícil. Tem Libertadores agora no meio da semana, vai ter Libertadores semana que vem, assim como Copa do Brasil também, meio de semana que vem. Então vai estar reduzida aí nossas opções de escalação, tá? Então, dos zagueiros disponíveis para rodada com maior número de desarmes aí, ó, Lucas Claro é o quarto, tá? Então vejo ele assim com boas possibilidades sim de valorização. Mas as melhores opções para rodada, ao meu ver, realmente aqui, ó, o Vasco da Gama é o time que mais desarma com os zagueiros disponíveis para rodada. Goiás não vale, jogando fora de casa, e Curitiba cede uma quantidade considerável, tá? E qual é o time que vai jogar em casa que mais cede desarmes, roubada de bola aí para zagueiro? Atlético Goianiense. Aqui, o Atlético Mineiro vejo como boas opções, tá? Vamos dar uma olhadinha então, dois zagueiros do Atlético aqui, quem é que menos precisa para valorizar? Ó, o Alonso está precisando de 2.60 e tem uma média de 4.46. Para valorização, vejo como boa opção também, tá? Inclusive, vamos botar pela média. Os melhores zagueiros da competição realmente aí são do Vasco, nesse momento, disponíveis, e do Atlético. Igor Rabelo está precisando de 3 pontos para começar a valorizar, tá? Tá com uma média de 4.60. Acredito que, de repente, o Igor Rabelo para valorização pode dar certo, tá? Por que pode dar certo? Porque o Igor tá com médias melhores fora de casa do que dentro, ó. Fora tem uma média de 5.30 e fora tem uma média de 5.30 e em casa de 2.85. Tá? Negativou aqui, fez apenas um ponto aqui contra o Santos, mas ele tem um desempenho melhor, tá? Em termos de média, fora de casa do que dentro de casa, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a gente vê aqui, ó, o Alonso também é atrativo, tá precisando até de menos para valorizar, certo? Só que o Alonso tem médias melhores em casa, 6.42, né, do que fora, que é 2.88, tá? Não que o desempenho dele fora de casa seja ruim, mas é que na verdade, em casa ele tem um desempenho bem melhor, né? E como ele já tá lá escalado no time principal, né, do canal, aqui eu acredito que realmente eu vou acabar escalando ele aqui, o Igor Rabelo, certo? Para dar outras opções aí para vocês, né?
para mostrar um pouquinho mais de segurança. Acredito que o Igor Rabelo tá bem na competição, só negativou aqui, vem trazendo boas pontuações. O confronto é favorável, né? Afinal de contas, o Galo tá lá na ponta de cima da tabela. Atlético Goianiense melhorou, ganhou as 2 últimas partidas. Mas mesmo jogando fora de casa, o Galo ainda é favorito para esse jogo, tá? Só resta saber se quem vai jogar ou não esse final de semana, né? Acredito que o Galo aí tem tudo para ir com o time titular, né? Já que não vai ter compromisso agora nesse meio de semana. É um dos poucos times que não tem compromisso no meio de semana. E como a gente viu ali, ó, o Ricardo com certeza é a melhor opção para valorização. Deu uma negativada no último jogo, que isso é bom para valorizar e vinha trazendo bons pontos aí, boas médias. Tá certo? Vamos para os nossos laterais. A média laterais. Os laterais com melhor média, tá? E estão precisando de pouco para valorizar. Vejo o Vitor Luiz como uma boa, tá? Tá precisando de 2.80, tá? Tem uma média de 6.77, pode ser uma boa para valorizar. Calegari também, mais preciso, de 4.20 para começar a valorizar. É um lateral que tem a melhor média básica aí do Cartola, de repente pode dar certo. Moisés é uma boa para valorizar, tá? Precisa de 1.60 para começar a valorizar e tem uma média de 4.19. E aqui tem um cara aqui, ó, que para valorização acredito que é uma das melhores opções, tá? É o Vinha. O Vinha tem médias melhores fora de casa do que dentro, tá? Olha só, as médias do Vinha são sensacionais. Não negativo ainda, é um jogador de muita regularidade, certo? Deve ser ele que deve jogar. Eu acho que o Palmeiras, por mais que tenha compromisso de Libertadores, dificilmente vai botar outro ali no lugar, porque o Diogo Barbosa foi negociado. Não sei quem seria aí o terceiro lateral esquerdo do Palmeiras, né? Talvez até ele possa improvisar ali o Gabriel Menino, enfim. Mas acredito que por enquanto o Vinha deve vir jogando aí se não tiver nenhum tipo de desgaste físico. Então ele acredito que é uma das melhores opções. Inclusive, pro nosso time de valorização aqui, ó. Vamos botar o Vinha, tá? Tô muito disposto a botar o Moisés também, porque mesmo indo com um time misto, né, o Internacional é um time forte, certo? Tem outro lateral aqui que me chama muita atenção, tá? Eu só tô na dúvida entre o Moisés ou o Carlinhos. Por quê? Porque o Carlinhos tá com uma média de 7.30 jogando em casa. Os 2 jogos que teve dentro de casa não negativou. Por quê? Porque manteve o SG em 2 oportunidades. Vai enfrentar um Inter que é líder, é um time mais perigoso? Com certeza. Mas se a gente vier aqui, ó, no retrospecto aqui, ó, do Fortaleza nos últimos jogos dentro de casa, realmente Fortaleza aqui, ó, nos últimos 3 jogos não sofreu gols. Defensivamente, jogando dentro de casa, Fortaleza melhorou bastante, tá? E é isso que tá me deixando assim meio na dúvida entre o Carlinhos para valorização e o Moisés, certo? Vamos botar aqui, ó, mínimo para valorizar, de repente a gente pode enxergar melhor um pouco lá embaixo, né? Os laterais que menos precisam de um ponto para começar a valorizar, tá? O Kevin do Botafogo, mas vai ter um confronto complicado contra o Santos, mas aqui de repente pode dar certo, né? Afinal de contas ele vai pegar aí, de repente, o Soteldo aí pela frente, pode dar certo, tá? Apesar de que o Kelvin negativou no último jogo, não tem grandes pontuações, mas para valorizar, de repente tá valendo aí, né? De repente pode dar certo sim. Dá uma olhadinha lá para baixo de novo, valorização, nossos queridos laterais. Carlinhos vejo como uma boa, Mike prefiro Vinha, certo? Rodinei prefiro Moisés, tá? Vinha realmente como eu falei, é uma boa. O Aderlan de repente pode dar certo, tá? Pode dar certo. O Aderlan tem boas médias dentro de casa, é um dos melhores, dos laterais com melhor desempenho em termos de roubada de bola. Se a gente vier aqui e botar aqui, ó, desarmes, a gente vai ver que o Aderlan tá lá no topo da tabela, tá? Ó, em segundo lugar, o lateral disponível para rodada que tem maior número de desarmes é o Egídio. E o segundo é o Aderlan, tem 34 desarmes em 10 jogos. Isso é muita gente, é muita coisa, gente. Ou seja, é mais de 3 desarmes por jogo. E como ele tá precisando aqui para começar a valorizar, vamos dar uma olhadinha aqui, 1.30, tem tudo para ele valorizar, tá? Então vejo como boa também. Moisés também vejo como boa, tá? Vejo como boa. Moisés tem umas médias bem equilibradas, costuma jogar bem fora de casa, já deu 2 mitadas aqui fora de casa, né? Negativou no último jogo, porque o Internacional todo foi mal, né? Na última partida, mas acredito que para valorização pode ser uma boa sim, tá? Então assim, ó, para valorização para lateral, tá muito bom para essa rodada, tá? Para quem perdeu cartoleta aí, de repente aí, ó, como eu falei aí, ó, Carlinhos é uma boa, Vinha, já escalei, Moisés vejo como uma boa, tá? O próprio Vitor Luiz aqui, ó, que vem de boas pontuações aqui, ó, vem com regularidade, tá precisando de pouco para começar a valorizar, né? E vai enfrentar um Santos que é um time ofensivo, pode proporcionar ele roubadas de bola, certo? O próprio Aderlan aqui, ó, também pode ser uma boa. Então assim, ó, para lateral para rodada tá bem sortido, tá, gente? Tá bem sortido, certo? Mas como o preço também é algo importante aí para valorização, o Luiz tá com uma média excelente, né? Aqui eu fiquei muito na dúvida, muito na dúvida.
Custa 10 cartoletas o Moisés, 9 o Vitor Luiz. O Carlinhos está muito atrativo porque custa 5 cartoletas. Isso na hora da valorização faz diferença, tá? Quanto menor o preço, maior a pontuação, mais ele vai valorizar. A Derlan também está bem atrativo, mas vai enfrentar um Ceará. E aqui, ó, o problema do Derlan é esse aqui, ó. O Bragantino sofre gol todo jogo. Todo jogo dentro de casa aqui, ó, dos 4 confrontos que teve dentro de casa, sofreu gols em todos os jogos, inclusive mais de um. Então complica. Se fosse uma defesa um pouco mais consistente, com certeza o Aderlan estaria bem melhor aí em termos de pontuação, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou apostar assim, ó, já estou escalando o Vinha e vou escalar o Moisés. Porque além dele estar precisando de pouco para valorizar, estou escalando jogadores aqui das melhores defesas da competição. As duas melhores defesas da competição, que menos sofreram gols até agora, foram Internacional e Grêmio, tá? E depois quem é que vem? Palmeiras e depois Vasco, né? Então Palmeiras também é uma defesa bem consistente, anda sofrendo poucos gols, tá? Vai enfrentar o Grêmio, é um jogo difícil, mas não sabe se é o certo como é que os times vão, né? Pra esse jogo, e o Grêmio não tá bem no campeonato, tá? Não tá bem. Percebam aqui, ó, o Palmeiras de 5 jogos fora de casa, em 2 não sofreu gol em 3. Então existe uma possibilidade aí real, de repente, né? Até de sair com o SG. O Grêmio de 5 jogos em casa não marcou gols em 2 oportunidades, tá? Então o Grêmio tá com dificuldade de fazer gols. É uma boa defesa, tá sofrendo poucos gols. Junto com o Inter, é a melhor defesa da competição? É. Mas é um dos piores ataques, tá? Essa aqui é a verdade. Vamos botar aqui variação, já tá aqui. Vamos para os nossos meios de campo, então, pra gente não perder muito tempo, né? Meias. Mínimo para valorizar. Vamos lá do outro lado, então, né? E as melhores opções geralmente estão na parte de cima, mas vou mostrar aqui para vocês. Vocês percebam aqui, ó. O Robinho eu escalei ele no último jogo. Tá desvalorizado, precisa de menos 1.30, mas tá com uma média de 0.83. Eu dei uma apostada nele, né? Porque o Grêmio ia jogar em casa, tudo. Mas vejam como a maioria das vezes não dá certo. Tem que pegar jogadores com boas médias, tá? Pode ver, eles estão tudo precisando de pontuações negativas para começar a valorizar. Eles entram em campo e já estão valorizando. Mas a média desses jogadores não vale a pena, tá? Teria praticamente tentar a sorte com eles. Então por isso que eu só mostro pro pessoal, porque às vezes o pessoal quer ver os mais desvalorizados, tá? No vídeo. Mas, para mim, as melhores opções sempre estão aqui na parte de cima da tabela. Vão pela média. Quem é que está aqui com boas médias e precisando de pouco para valorizar, que vale a pena? Eu vejo o Edson como uma boa, tá? O Edson está precisando de menos 2 pontos para começar a valorizar. Tem uma média de 6.45 dentro de casa. O Edson está com pontuações sensacionais, uma regularidade tremenda. Geralmente desarma aí uma média de 4, 5 bolas por jogo. Inclusive, se a gente vier aqui, ó, já mostrei no time principal, mas vou mostrar novamente. O Edson é um dos líderes em desarmes, tá? Tá aqui, ó. O Edson é o 4º jogador disponível para a rodada de meio de campo com maior número de desarmes. Tem 30 desarmes em 9 jogos. Muita coisa, né? Muita coisa. Mais de 3 por partida, tá? Então, realmente, é um cara muito bom, né? Para Cartola, principalmente em termos de desarme, tá? E como ele tá precisando de pouco para valorizar, vai enfrentar um Galo aí que é altamente ofensivo, que propõe o jogo e de repente vai realmente possibilitar roubadas de bola para ele, certo? Outro jogador que de repente aí pode dar certo é o Dodge, tá? Mas o Dodge caiu bastante, inclusive as médias dele em casa são melhores do que fora, tá? Perceba que o Dodge nas últimas rodadas, tá? Vem numa decrescente. A 8ª rodada fez 0.8, a 9ª 1.7, a 10ª menos 0.3. Antes ele estava pontuando muito bem, desarmando demais. Era um dos meio-campistas com maior número de desarme. Eu vejo isso, sabe como? Questões táticas. Depois que o Hudson voltou, o Dodge parou de desarmar, tá? Tá desarmando bem menos, certo? Mudou o posicionamento dentro de campo, né? Então eu acredito que possa ter sido isso, tá? Então o Edson eu acredito que é uma boa. Tá? O Dodge dá para dar uma arriscada porque tem potencial em roubada de bola. Benítez, aqui vejo como uma boa. Foi mal na última rodada. Foi mal. As médias melhores em casa do que fora, sim, mas é um jogador de muita regularidade, certo? Antes dessa negativada aqui que ele deu no clássico, tá? Ele vinha com médias muito boas, com uma constância muito boa, tá? Sempre entregando ali 2, 3, 4, 5 pontos por jogo, né? Então, como ele tá precisando de pouco para valorizar, 0.40, acredito que é uma boa assim para a rodada, pela média que ele tem, pela regularidade que ele tem, tá? Ah, Fabiano, por que tu não indica o Jair? Tá precisando de 0.90 e tem uma média de 3.94. Por causa disso aqui, gente, ó. A gente vinha aqui, ó, o Jair tem médias melhores em casa do que fora, 8.80 e fora ele tem uma média de 1.02, certo? Percebam como fora ele oscila, né? E faz pontuações baixas, enquanto que dentro de casa geralmente ele pontua melhor. Só por essa razão, mas está desvalorizado, tem potencial, né? É um grande ladrão de bola também, pode dar certo. Nonato vejo como uma boa, tá? Para rodada, vejo como uma muito boa. O Nonato tem média melhor fora do que dentro de casa, mesmo que só tem um jogo só, tá? Mas é um jogador que geralmente desarma bastante bola, tá? Aqui, ó. Enquanto o Palmeiras fez 7 desarmes, né? Enquanto o Ceará fez 2 desarmes apenas, né? Mas esse jogo aqui, ele nem saiu jogando, se eu não me engano. Ou saiu jogando? Ah, saiu jogando porque o Patrick ficou no banco.
Acredito que sim, não lembro de cabeça, tá? Mas acredito que o Nonato pode ser uma boa sim, certo? Para valorização. O Franco está precisando de 0,60 para valorizar, tem uma média de 3,60, mas o Franco também, assim como o Jair, tem médias melhores em casa do que fora, tá? Percebam, as médias do Franco em casa são muito boas, tá? E fora ele dá uma oscilada, ele só foi bem, fez 9,7 contra o Santos, quando ele marcou o gol, tá? É um bom jogador, tem potencial, tem, mas as médias dele são melhores dentro de casa do que fora. Vamos ver outro jogador que de repente pode valer a pena para valorização. Para valorização para meio de campo aí são esses jogadores. De repente, Michel Araújo pode ser uma boa, tá? Inclusive tem médias melhores fora de casa do que dentro de casa. Pode ver, ó, tem uma regularidade tremenda, certo? Então, é o jogador, para quem não sabe, o meio-campista com o maior número de faltas sofridas na competição, tá? O líder em faltas sofridas, ó, Michel Araújo é o jogador que mais sofre faltas na competição. Depois vem o Fernando Sobral, o Galdesani e o Edson, inclusive, é o quarto, tá? Então assim, ó, dito tudo isso aí e tentando buscar uma regularidade, né, em termos de valorização também, eu vou escalar. Deixa eu até dar uma olhadinha na minha cola aqui. Eu vou escalar o Benítez, tá? Não tem como deixar ele de fora, certo? A U tá muito bem na competição, mas tá valorizado. O Dodge seria uma aposta, né? O Edson vejo como muito boa, tá? Para valorização. Tá no nosso time principal, tá? Posso estar repetindo os jogadores, é porque a rodada tá difícil, tá? Então tô tentando ir mais na segurança. Eu acredito que se o Nonato jogar, tá? O Nonato é uma boa, sim. Eu acredito que eu vou com o Nonato, certo? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, para facilitar pra gente um pouquinho, vamos dar uma olhadinha em meias, desarmes, né? Olha só, o Internacional é o time que mais desarma com o jogador de meio de campo jogando fora de casa. E apesar do Fortaleza não seria muito desarmes, de repente o Nonato pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais desarma com os seus jogadores de meio de campo? Ó, o Atlético Goianiense, o Edson de novo se mostra uma boa. E o Atlético Mineiro cede uma quantidade considerável, tá? Cede uma quantidade considerável. Embaixo aqui também, deixa eu dar uma olhadinha em pontuações médias. A gente já viu tudo isso no vídeo do time principal, mas eu tô vendo de novo para ver se dá uma ampliada aqui na minha mente aqui para escalar agora o time de valorização. O Vasco também é uma boa. Realmente eu vou com o Benítez. Vou com o Benítez. Também vou com o Edson, tá no time principal, mas a valorização aqui tá valendo. E vou com o Nonato, tá? Então tá aí sendo formado aí nosso time de valorização do canal. Vamos pros nossos atacantes, né? Tentar fazer um vídeo mais enxutozinho. Pessoal, vai ter live sábado a 1h da tarde, tá? Então tanto o time principal quanto o time de valorização que tá sendo escalado agora e o time de bônus baratos que vai ser mostrado na sequência, todos os times vão ser revisados e postados no Instagram. E sábado a 1h da tarde a gente tira todas as dúvidas de maneira geral aí na nossa live, beleza? Vamos lá então para atacante por média, né? Atacante mais desvalorizado que com boa média que de repente pode valer a pena para rodada. Eu acredito que o Renato Kaiser pode ser uma boa, tá? Apesar do Kaiser ter ido muito bem aí, né? Nas últimas 3 rodadas aí, ó, fez 1,4 contra o Bahia, mas tinha ido muito bem contra o Vasco da Gama, contra o Fluminense, né? Em casa não fez uma boa pontuação na 8ª rodada, mas como ele é um jogador que joga enfiado na frente, né? Dentro da área, o cara mais perigoso no ataque aí do Atlético Goianiense, tá num bom momento, precisa de 1,80 para começar a valorizar com uma média de 7,53. De repente aí, o Kaiser pode dar certo, tá? Thales Magno também, apesar de precisar de 4,20 aí com uma média de 5,21, tá? Ele tem muita regularidade, a gente já viu no outro vídeo. Mas acredito que as melhores opções para valorização estão aqui, ó. O Wellington Paulista vai enfrentar o Internacional, uma defesa muito consistente, sim, mas o Wellington tem médias melhores em casa, tá? Do que fora, certo? Claro que ele precisa de gol para pontuar bem, mas ele tá precisando de tão pouco que qualquer chute dele aí, ó, 0,40, ele chutou para fora, já vai estar valorizando, tá? Então acredito que para valorização o Wellington Paulista é uma boa sim. O Sacha também é uma boa, tá? O pessoal tá com raiva dele porque ele perdeu o pênalti, mas é um cara de muita regularidade, é o jogador mais avançado do Galo, né? Então acredito que tem tudo aí para valorizar bem, porque como a gente viu aqui, ó, então, e o Atlético Goianiense aqui, ó, só não sofreu gol do Ceará, tá? Nas demais partidas sofreu gol dentro de casa. Então, de repente, tem uma possibilidade grande aí sim do Sacha fazer gol, ainda mais que o Galo aí é um dos melhores ataques da competição, certo? Então vejo o Sacha como uma boa, tá aqui, ó. O Sacha, o Wellington Paulista, tá? O Kaiser ainda vou me decidir dele, né? Tem potencial, mas tá precisando de um pouquinho mais. Romarinho tem muita regularidade, tá, gente? Tem muita regularidade. Vai enfrentar o Internacional? Vai, mas olha só o Romarinho aqui, ó. Dificilmente negativa, sempre te vai te entregar 2, 3, 4 pontinhos. E claro, se fizer gol e der assistência, vai dar uma mitadinha de leve, né? Mas vai enfrentar o Internacional, que é líder, que mesmo com o time misto é um time difícil de se bater, né? Fico nem pensar, tá com uma média. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no Chico aqui dentro, ele não viu.
O Chico tem uma certa regularidade. De repente pode dar certo, mas o confronto é bem complicado. Né? Nesse momento aí, eu acredito que não. A valorização não tá tão fácil não, hein? A valorização aqui de atacante, vamos botar o mínimo para valorizar. De repente a gente consegue ver lá embaixo de maneira melhor, né? Vamos ver. Realmente o Chico é o que menos precisa para começar a valorizar, tá? O Isaac nem jogando. Sacha, excelente opção. O Elton Paulista realmente pode ser uma boa. Sei que vai ser difícil, mas de repente pode ser uma boa. Como eu falei, qualquer chutinho já começa a valorizar. O Marinho tem uma regularidade muito grande, tem uma boa média. Desses jogadores aqui que estão desvalorizados, que tem melhor média aqui realmente, e tem potencial para rodada, são essas. O Chico tá correndo um pouquinho por fora, vai ter um jogo difícil, mas também tá com uma certa regularidade, tá? Arthur Gomes só tem 4 jogos, tá precisando de 0.10 para começar a valorizar. Tem médias melhores fora de casa do que dentro, mas oscila muito, né? Meio complicado. Apesar que o Botafogo anda sofrendo gols a todo jogo aí. Realmente, para valorização para essa rodada, assim como foi rodada passada, tá bem complicado, tá, gente? Tá bem complicado. Tá bem complicado mesmo. Até eu agora, na hora de fazer o vídeo, fiquei na dúvida, tá? Fiquei na dúvida. Leandro Carvalho, Savarino. Meu Deus. Crescendo de 8.60. Só fez uma boa pontuação até agora praticamente. Realmente eu vou ter que botar o Renato Kaiser, tá? Mas eu não gostaria muito, sabe por quê? Porque quando bota aqui pela variação no Cartola, o pessoal já vai direto nesse daqui, entendeu? Estão precisando de menos para começar a valorizar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo difícil. Mas, como ele tem uma regularidade boa, mesmo não tendo grandes pontuações, acredito que o Chico vai ser melhor opção do que o Kaiser. Porque o Kaiser só vai valorizar se fizer gol, né? E queira ou não queira, a defesa do Galo, né? Não é das melhores, mas também não é das piores. Vai ter um confronto mais difícil. Então, e o Kaiser, como precisa de gol para valorizar, eu vou no Chico, tá? Vou botar o Chico por enquanto, certo? Para valorização. Vamos dar uma olhadinha em treinadores aqui. Quem menos precisa de pontos para começar a valorizar. Vamos tentar ajudar o pessoal aí que perdeu cartoleta na última rodada. Os treinadores aqui com melhores médias, que menos precisam de ponto para começar a valorizar, com certeza o Kudê é uma das melhores opções. Até acredita assim, ó, que a gente vai ter surpresa esse final de semana, tá? Dependendo de como for o jogo da Libertadores, o Kudê não vai poder poupar tanto assim não, tá? Ele vai ter que dar uma investida aí, porque tá perdendo a gordurinha. E o Internacional não tá bem quando joga com o time reserva ou misto. Rogério Ceni de repente pode ser uma boa, né? O Rogério tá com uma média melhor em casa do que fora, mas vai enfrentar o Internacional, meio complicado. Ó, essas 3 pontuações do Rogério foram aquelas que o Fortaleza não sofreu, como eu falei, ó. De repente pode dar certo. Mas assim, ó, como eu não tô indo com ninguém do Fortaleza e tô indo com 2 jogadores do Internacional, né? Mesmo tô indo aqui com o Elton Paulista. Daí vão dizer, pô, o Elton Paulista contra o Moisés, não tem problema, gente. É time de valorização. Eu até quero assim, ó, e de repente o Elton Paulista faça gol para valorizar bem e o Moisés, por exemplo, roube 3, 4 bolas. Já tá bom, já vai começar a valorizar. Isso aqui é time de valorização, então não importa tanto assim, tá? Essa sistemática de quem joga na frente, quem joga atrás, certo? Eu vou com o Kudê, né? Para tentar uma valorização nesse time, certo? Inclusive até fiquei muito tentado agora em tirar o Elton Paulista, né? Pensando de repente em valorizar mais ainda, né? Mas não tem problema. Se fizer um gol e o Moisés perder o SG aí, tem tudo para recuperar em roubada de bola. Porque como a gente viu ali, o Moisés está precisando de pouco para começar a valorizar, né? Eu até dar uma olhadinha aqui, até fiquei com curiosidade agora. Acho que o Moisés está precisando de menos de 2 pontos para começar a valorizar, né? O Moisés está precisando de 1.60, né? E a média dele é 4.04 fora de casa. Fora de casa, 2 roubadas de bola contra o Palmeiras. Contra o Botafogo, 3 roubadas de bola. 3 roubadas de bola contra o Fluminense. 4 roubadas de bola contra o Curitiba. Tem tudo aí pro Moisés roubar algumas bolinhas aí, né? E de repente valorizar bem, né? Valorizar bem. Cancela. Pra capitão. Capitão pra esse time não importa muito, né? Vou fazer uma pequena brincadeira aqui, né? Vou botar de capitão aqui, ó. O Sacha, que foi muito mal no último jogo, né? De repente nessa rodada aí pode ir bem. Vou botar ele de capitão, né? Porque a pontuação para esse time não nos interessa muito, né? Apesar que se eu fazer essa brincadeira aí, o pessoal vai ficar meio com raiva, que tem muita gente que tá com raiva dele, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos buscar aqui um jogador de regularidade, tá? Vou botar o Vinha. Botar o Vinha de capitão, né? Um cara que tá com muita regularidade. O Grêmio tá com dificuldade de fazer gol. Mas assim, como eu falei, pontuação para esse time não interessa. Esse time, gente, o time principal do canal é para pontuar. E mesmo assim, o canal foi feito não foi para copiar time. Foi para ver as estatísticas e ajudar você a escalar da melhor maneira possível. Trazer para vocês informações que muitas vezes vocês não têm acesso. Certo? Então assim, ó.
esse time de valorização e o time de bons baratos do canal não foram feitos para pontuar. Quem foi feito para pontuar foi o principal. Esses times foram feitos para dar um suporte para você. Na falta de cartoletas, vir aqui buscar um outro jogador para valorizar ou pegar um outro no bons baratos, né, para conseguir montar o seu time. Certo? Então eu vou deixar assim mesmo esse time de valorização por enquanto, mesmo porque deve haver muitas mudanças aí depois dos jogos dessa semana aí, de amanhã, de quinta-feira. Tá tendo até jogos da Libertadores hoje, inclusive vai ter, né? Então, muita coisa vai mudar, tá? Inclusive porque vai ter semana que vem também outros jogos, tá? Então, custando 97,67 cartoletas. Esse aí é o nosso time de valorização do canal para a 11ª rodada, tá? Não esquecendo que sábado, a 1 hora da tarde, vai ter live. E por último aí, o nosso time de bons baratos do canal. Se tu diz, mané, BB. Fez 22,85. Foi inclusive abaixo da média dos cartoleiros. Mas sempre fiz, esse time do canal não foi feito para pontuar, foi feito para você vir aqui e buscar um ou outro jogador, né, para encaixar no seu time na falta de cartoletas. Inclusive teve jogadores aqui, tá, que não foram tão mal assim, tá, Calegari foi muito bem, certo? O próprio Zé Rafael, mesmo sendo expulso, ainda fez 5,40, porque fez aquela baga, aquele golaço fora da área, tá? Thales Magno fez 3,90, certo? Então vira e volta, tem uma outra peça aqui, ó, que vale a pena, tá? Vale a pena escalar. É porque foi uma rodada difícil, né? Não foi fácil para ninguém. Mas, bola para frente. Vamos vender esse time todo aí. Tentar dar boas opções aí para vocês em bons baratos. Mesmo porque aqui, ó. Quem já conhece o canal, já sabe. Esse time de bons baratos é bom em baratos raiz. Não tem enxerto, não. Só é escalado nesse time de jogador até 10 cartoletas, né? Aproximadamente, né? E não pode passar no total de 100 cartoletas. É bom e barato mesmo, né? Porque se for fazer um bom e barato aqui, enxertar na frente aqui, botar jogador de 13, 14, 15 cartoletas no meio, na frente, não, pra mim não. Bons e baratos é bom e baratos raiz. O jogador tem que ser barato mesmo, certo? Vamos fazer como a gente sempre faz, fazer uma mágicazinha, trazer o time aí e comentar um pouquinho. Feito. Nosso time de bons e baratos do canal, né? Como a gente sempre traz prontinho, né? Porque a gente já explanou bastante o time principal, foi quase 40 e poucos minutos de vídeo. Fizemos agora uma explanação também no nosso time de valorização, mostramos muito o quanto que a grande maioria de jogadores precisa para começar a valorizar. Então, para não ficar uma coisa muito longa, aí a gente já traz o nosso time prontinho, certo? E vamos dar uma justificada na escalação de cada um deles aqui, certo? João Paulo, como vocês perceberam, está em todos os times do canal, né? Porque vai ser uma rodada difícil, estou tentando botar um goleiro de segurança, né? Um cara que tem uma média sensacional fora de casa. Vitor Luiz com muita regularidade, tá? Chegou bem, tá desvalorizado, certo? É um jogador que vale a pena. Vai enfrentar um Santos altamente ofensivo que deve possibilitar as roubadas de bola para ele. Dificilmente vai sair com SG, mas é um cara que desarma bastante, tem tudo para recuperar a pontuação em desarmes. Aqui tem um jogador que às vezes é muito criticado, mas é um cara muito voluntarioso, tá? É o Patrick. E o Patrick tá bem na competição, tá? Não tá mal não. Vem sempre te entregando ali, ó. O Sport sempre sofrendo gols e o Patrick sempre entregando 2, 3, 4 pontinhos. 2, 3, 4 pontinhos. Tá se apresentando bem à frente. Tá com bastante fôlego aí o veterano. Hever. Bom zagueiro para Cartola, tá? Inclusive tá com gol. Inclusive tome cuidado, tá, gente? Tem jogadores aqui que eu tô escalando que estão um pouco valorizados, tá? Então tome cuidado. Para valorização é o time que a gente acabou de ver, tá? Esse aqui é de bons e baratos, tá? O Hever tá bem valorizado, mas é um jogador que se apresenta bem na bola aérea, tá? Fez o gol de cabeça na última rodada, mas para quem já acompanha o Campeonato Brasileiro há tempo, sabe que o Hever vira e volta todo o Campeonato Brasileiro, faz 2, 3 golzinhos de cabeça. Certo? Vai enfrentar um Atlético Goianiense que tá melhorando, tá? Mas o Galo tá lá na ponta de cima da tabela e vai querer pegar a liderança com certeza, tá? Outro bom jogador aqui, ó, para bons baratos que eu vou falar, é um cara que eu já tô de olho já faz um tempinho, tá? É o Thiago. O Thiago vem muito bem, vem mantendo uma certa regularidade, pontuando mesmo com o Ceará sofrendo gols em alguns jogos aí, tá? E vai enfrentar um Bragantino que realmente é ofensivo dentro de casa e de repente pode possibilitar a roubada de bola. Acho que dificilmente o Ceará vai sair com SG, mas é um bom jogador sim para rodada, tá? Tá bem regular. Ainda mais uma rodada difícil. Aqui vem outro jogador aqui, ó, que no tempo do Vasco pontuava muito bem, com muita regularidade, desarma bastante, tá? É o Raul. Tem tudo aí para ir bem. É um jogador que vai enfrentar um Ceará, um time que propõe jogo, que também deve proporcionar para ele muitas roubadas de bola, tá? Aqui vem outro jogador que eu gosto muito, certo? Só tem 3 partidas, é mais uma aposta minha, é o Marcos Júnior, tá? Sempre gostei dele assim como jogador. Não acho um cracaço, mas acho ele um bom jogador. Aqui tá outro cara que, assim como o Thiago, tá? Vem me chamando a atenção já há algum tempo. Olha a regularidade do Charles. Ah, mas ele pontua pouco. Sim, pontua pouco. Mas na maioria das vezes ele não estava de titular. Agora ele começa a jogar de titular. E como a gente já viu aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha de novo. Meias. Pontuação média.
O Bragantino é um dos times que mais cedem pontos aqui, ó, para jogadores de meio de campo, certo? Assim como o desarme também, ó. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, em desarmes, o Bragantino é o time que mais cede desarmes dos que vão jogar em casa para jogador de meio de campo. Então o Charles não é de toda ruim não, tá? Só tomem cuidado, como eu falei, que ele tá muito valorizado, tá? O Marcos Júnior tá valorizado, o Charles tá valorizado, o Thiago tá valorizado e o Hever estão valorizados. Mas acredito ser boas opções para rodada. Tô escalando aqui também o Romarinho, outro jogador de regularidade, andou caindo um pouco, vinha muito bem, tá? Mas como é um time de bons e baratos, né? Eu acredito que tá valendo a pena o Romarinho, é uma rodada que é complicada, tá custando só 8,47 cartoletas, de repente ele pode render alguns bons pontos aí pro seu time, se você tiver, né, com poucas cartoletas e precisa encaixar um atacante, né? Como eu falei, ele tá mal nos últimos jogos, tá mal, mas era um jogador que vinha com muita regularidade. Dificilmente negativa. E aqui tá outro jogador que eu escalei nos 3 times, é o Sacha, tá? Tá bem desvalorizado, certo? Vai ser uma rodada difícil, né? E assim, ó, eu tenho um feeling, uma intuição que o Sacha vai bem nessa rodada, tá? É uma coisa minha, ele perdeu o pênalti, ele é um jogador de futebol, é um cara sério, é daqueles caras que treinam, né? Não é bagunceiro, não é baladeiro, como dizem, né? É um cara de confiança, trabalha bastante, né? Não é nenhum jogador fora de série, mas é um cara esforçado. E ele perdeu o pênalti na última rodada, ele vai querer compensar nessa rodada aí. De repente ele vai bem, tá? Tô apostando nele. É um cara que sempre tem uma certa regularidade, como eu falei no time do vídeo principal, se não tivesse perdido o pênalti, não teria negativado. Aqui tá outro jogador de muita regularidade, tá? O Thales. Por mais que ele dê uma oscilada para baixo, ele oscila dentro da positividade. É um cara que sempre vai te entregar alguns pontos, por isso que eu tô botando ele de capitão. Geralmente capitão você tem que botar alguém que tem regularidade, né? Que vai te entregar pontos, vai dobrar a pontuação. Certo? Então o Thales Magno é uma boa. Tá um pouco valorizado? Tá valorizado, né? Assim como o Charles, como o Marcos Júnior, como o Hever, como eu falei. E aqui eu tô botando o Guto Ferreira, né? Porque o Ceará deu uma melhorada aí. Tava vindo muito bem aí de vitórias consecutivas. Daí deu uma caída aí na quinta e na oitava e na nona rodada, mas já recuperou de novo. É um time que tá oscilando, mas é um time que tem potencial aí pra ficar do meio pra cima na tabela, tá? O Ceará. E claro, como eu tô indo com uma grande quantidade de jogadores aqui do Ceará, eu botei o Guto aí, quem sabe aí pra dar certo. E mesmo porque é um time de bons e baratos, o treinador não poderia ser acima de 10 cartoletas como a gente estipula aqui. Então assim, gente, custando 96,06 cartoletas, um time bem acessível, tá? Por isso que se chama bons e baratos. Raiz, não tem enxerto nenhum aqui no canal, tá? É time bons e baratos mesmo. E tem jogadores interessantes aqui, na falta de cartoleta, para você botar no seu time, tá? Thales Magno de muita regularidade. Inclusive o Thales aqui é o único que passou um pouquinho de 10 cartoletas, tá? Porque eu fiquei em dificuldade em escalar outro jogador abaixo de 10 cartoletas e acabei botando ele, certo? Mas como o teto não passou de 100, tá tudo certo. Charles, muita regularidade. Raul, sempre muita regularidade, tá? Thiago vem surpreendendo, vem com regularidade também. Então assim, ó, tentei escalar jogadores de regularidade ou jogadores que estão vivendo um bom momento como o João Paulo, tá? Então acredito que ficou um time de bons barato bom aí. De repente pode até surpreender nessa rodada esse time aí, né? Pode até conseguir uma pontuaçãozinha razoável. Tá certo, gente? Então, custando 96,06 cartoletas, esse aí é o time de bons baratos do canal para a 11ª rodada. Então é isso, gente, time de valorização escalado, né, com várias opções ali, vocês viram outros jogadores, né, que estão precisando para começar a valorizar, né, tentando dar outras opções para vocês. Time de bons baratos escalados, né, dando opção também na falta de cartoleta. E claro, o time principal já foi escalado, é o time que é o time que a gente mais valoriza nesse canal, assim que eu digo que a gente disponibiliza a maior tempo, né, os vídeos são mais longos, onde a gente consegue ver a estatística de maneira macro, assim, né, quem mais cede, quem mais conquista, pontos fortes e fracos de cada equipe. Ali a gente consegue destrinchar bem as estatísticas. Mas, gente, quem gostou do vídeo, deixa aquele like. Isso é muito importante para o canal, ajuda por demais. Quem não é inscrito, convida a se inscrever, né? Não vejam só esse vídeo, vejam outros vídeos do canal e ver como é que a gente trabalha as estatísticas, como é que a gente traz para você as informações, né? Para você escalar bem, para você ir bem no seu cartola. Mais um grande beijo de coração. Até a live de sábado, certo? E a gente vai agora ver os jogos de Libertadores, vamos estudar aí direitinho aí quem vai ser poupado realmente, quem não vai, pra gente chegar com umas informações bem legais na live de sábado pra vocês. Até sábado, a 1h da tarde. Vamos que vamos. Fui!